Boa noite. São estes os destaques de hoje no Jornal da Cultura. A ação do Exército em Volta Redonda divide o governo e provoca protestos de políticos e juristas. A lista de preços do Pacto Social pode causar mais inflação. Em Pindamonhangaba, os operários da Vilares protestam contra a violência policial. João Leiva, do PMDB, não acredita que o voto útil possa ser usado contra ele. As diferentes estratégias de final de campanha. Paulo Maluf prefere o silêncio. Luiz Erundina investe no corpo a corpo com os eleitores. Servidores fazem manifestação perto do Palácio dos Bandeirantes, mas as negociações com o governo não evoluem. Os hospitais conveniados com o INAMPS fazem uma paralisação de 24 horas e só atendem casos de emergência. No Chile, partidários de Pinochet confirmam que houve tentativa de golpe no plebiscito de outubro. Amanhã, a nebulosidade vai ser maior na capital e no litoral. O Jornal da Cultura está começando. No mais sério desdobramento de um conflito trabalhista dos últimos anos, terminou com 3 mortos a ocupação pelo Exército da Companhia Siderúrgica Nacional. 40 pessoas, entre elas um jornalista, 5 militares e 34 operários, passaram pelo hospital da usina entre ontem e hoje. O governo reagiu em Brasília com um pronunciamento do ministro da Justiça. O presidente da República silenciou. A nossa cobertura começa com a reportagem de Margarize Corrêa. A cena mais comum hoje em Volta Redonda foi esta. Tropas de choque do Exército e das polícias militar e federal por todos os lados. Na siderúrgica se concentrou um aparato de armas, tanques de guerra e munição. A diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos chegou logo cedo para tentar convencer os 2.000 grevistas a sair da indústria. Depois de 1 hora de negociação, 22 homens apareceram e foram recebidos pelos outros grevistas que aguardavam em frente à metalúrgica. 2 horas mais tarde, o restante dos metalúrgicos decidiu sair. Alguns esconderam o rosto para não ser reconhecidos e evitar demissões. Mas a determinação era uma só. O Exército só liberou a entrada da imprensa depois da saída de todos os grevistas. Os sinais de destruição estão por todos os lados da siderúrgica. Os funcionários começaram a greve segunda-feira de manhã, ocupando toda a indústria em esquema de revezamento. O Exército entrou na siderúrgica e 2.000 grevistas foram para a aciaria, quando começou o conflito. A atitude do Exército foi de restabelecimento da ordem. Foi a ordem recebida do escalão superior. E a violência foi realmente considerável por parte dos grevistas. A tropa federal foi agredida e recebida com arma de fogo. Daqui a pouco é possível que achem um arsenal lá. É tudo mentira, né? Nós tínhamos vontade de lutar, muita garra e continuamos a ter. Durante todo o dia, a cidade viveu um clima tenso. No cinema, nas praças e ruas, havia sinais de conflito dos grevistas com o Exército. A versão dos jornais foi muito procurada, mas as pessoas têm medo de dar a sua própria versão. Este homem contou que o restaurante dele foi invadido por policiais. Invadiu aqui, bateu, machucou, empregado meu aqui, foi o Exército. O senhor viu como é que foi o conflito? Não entrevista não. Os metalúrgicos sempre, com as greves, se procederam de uma maneira assim, muito ordeira e muito tranquila, sem violência. Eu acho que a presença do Exército intranquiliza, principalmente essa ocupação na siderúrgica. O clima torna-se tenso. Os conflitos resultaram na morte de 3 metalúrgicos atingidos pelas costas por baionetas do Exército. 40 pessoas ficaram feridas. A maioria dos feridos foi trazida aqui para o Hospital da Companhia Siderúrgica, onde todas as entradas estão cercadas por guardas de segurança. 6 pessoas continuam internadas aqui e uma outra que estava passando pela rua no momento do conflito está em outro hospital ferida gravemente. Os grevistas vão ficar agora em assembleia permanente. Eles não querem novos conflitos, mas o clima ainda é de tensão. A usina de Volta Redonda já enfrentou muitas greves por melhores salários. A maioria delas foi reprimida pela ação do Exército.
A preocupação do governo está no fato de a Companhia Siderúrgica Nacional ser a maior produtora de aço do país, com um faturamento de 5 milhões de dólares por dia. Uma empresa competitiva e rentável. Assim é a usina Presidente Vargas, da Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda. Ela foi criada em 1941 pelo presidente Getúlio Vargas e 5 anos depois fazia sua primeira entrega de aço ao mercado nacional. A usina de Volta Redonda, exemplo das demais indústrias do grupo Siderbras, prosperou durante décadas graças a empréstimos estrangeiros. Hoje o setor é responsável por 15% da dívida externa brasileira. Na década de 80, a usina começou a enfrentar sérios problemas, um deles técnico, com a paralisação do alto forno por 2 vezes. Este ano, com as operações normalizadas, a companhia produziu 3 milhões de toneladas de laminados de aço e obteve um faturamento de 49 bilhões de cruzados. Uma empresa sempre em crescimento só conheceu as greves a partir de 84. O Exército já ocupou as instalações da usina 4 vezes para reprimir os operários, mas em nenhuma paralisação houve tanta violência como agora. A greve iniciada há 4 dias teve adesão dos 20 mil funcionários da siderúrgica e de outros 5.500 ligados a empreiteiras. O saldo da greve até agora é de 20 milhões de dólares de prejuízo e 3 mortes. Ricardo Taíra, da Editoria de Economia. No Rio de Janeiro, trabalhadores de várias categorias profissionais saíram às ruas em protesto contra as mortes dos operários da Companhia Siderúrgica Nacional. Com faixas e cartazes, os representantes do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio deram-se os braços com outros representantes sindicais, de associações de moradores e de diversos partidos políticos, numa demonstração de união no protesto contra a repressão aos grevistas. A concentração foi na Cinelândia, em frente ao prédio da Companhia Siderúrgica Nacional. Às 5 da tarde, os manifestantes começaram uma caminhada rumo à Assembleia Legislativa. A passeata durou mais de 2 horas e foi acompanhada de perto por centenas de policiais fardados e à paisana. Apesar do clima tenso, não houve choques. Na Assembleia Legislativa, os manifestantes ocuparam as escadarias, onde pretendem ficar em vigília durante toda a noite. João Plaça, da redação. O presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, Luiz Antônio Medeiros, divulgou hoje uma nota repudiando a ação do Exército e da Polícia Militar contra os grevistas na Companhia Siderúrgica Nacional. A nota diz que a nova Constituição assegura o direito de greve aos trabalhadores. A CUT também soltou uma nota oficial onde classifica a ação militar na siderúrgica de uma manobra de guerra. A CUT pede a imediata instalação de inquérito público para apurar as responsabilidades no conflito. Nós não podemos ficar intimidados com isso, mas temos que exigir de toda a sociedade uma resposta imediata, porque o que está em jogo não é somente 1 ou 2 reivindicações de trabalhadores. O que está em jogo é toda uma democracia que nós estamos conquistando com muito esforço e que nós não podemos deixar voltar atrás agora, exatamente às vésperas dessas eleições. A Ordem dos Advogados do Brasil alertou para o risco de um retrocesso político. Em nota oficial, o presidente da Ordem, Márcio Tomás Bastos, afirmou que não se pode admitir a recaída nas práticas autoritárias e passadas, onde a questão social era tratada com fuzis e patas de cavalos, diz a nota da OAB. Para o presidente da Fiesp, Mário Amato, existem pessoas querendo tirar proveito político desse confronto em Volta Redonda. Amato não identificou quais seriam essas pessoas, mas disse que essas agressões não se justificam em pleno curso do Pacto Social. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, Albano Franco, não vê riscos ao pacto, mas o ministro da Indústria e Comércio, a quem a Companhia Siderúrgica Nacional está subordinada, acredita que o episódio põe em risco as instituições. No Rio, o governador Moreira Franco recebeu um apelo do dirigente da CUT, Jair Meneghelli, para intervir no conflito. Se constatou que não se trata em Volta Redonda mais de uma questão trabalhista, de uma questão sindical, mas sim de um problema político. Eu já mantive contato com o general Lima, com o prefeito de Volta Redonda, com o presidente da Companhia Siderúrgica Nacional, no sentido de nós todos nos unirmos para que se consiga restabelecer amanhã, o mais breve possível, o ambiente que é o ambiente que gerou esse problema todo, que é uma questão trabalhista, que é uma questão sindical. Nada justifica a morte senão legítima defesa. E eu acho que o poder público não pode ser dominado por grevistas,
porque senão é a subversão da ordem legal total. Na nossa opinião pessoal, os acidentes não vão inviabilizar de forma alguma o pacto, pelo contrário, mostra e demonstra que o caminho, a saída para a crise que o país vive, que o país atravessa, é esse entendimento nacional. E é importante destacar que a maioria das greves que têm ocorrido ultimamente tem sido tanto no governo como nas empresas estatais. O presidente da Companhia Siderúrgica Nacional, Juvenal Osório, disse que o conflito entre exército, policiais e grevistas foi um erro de todas as partes. Juvenal Osório afirmou que a companhia está disposta a dialogar com os trabalhadores, embora o incidente tenha comprometido as negociações. O presidente da Companhia Siderúrgica Nacional ainda não sabe se a empresa vai indenizar as famílias dos trabalhadores mortos. A principal preocupação do presidente José Sarney é evitar que os conflitos de Volta Redonda comprometam as negociações do Pacto Social. O presidente soube da morte dos trabalhadores às 11 horas da noite de ontem e imediatamente determinou providências para esvaziar o quanto antes esse episódio. Uma das recomendações é de que o porta-voz do Palácio do Planalto não faça nenhum comentário. Além de silenciar sobre os incidentes, o presidente fez questão de ir hoje à entrega do prêmio do Operário Padrão em Brasília. Durante toda a manhã surgiram boatos de que a solenidade de entrega do Prêmio Operário Brasil 88 seria cancelada por causa dos conflitos em Volta Redonda. Mas às 4h30 da tarde, as autoridades que durante todo o dia evitaram a imprensa estavam a postos para a solenidade. O chefe da Casa Militar, General Baima Demi, e o ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega, só marcaram presença. A primeira autoridade a discursar foi o presidente da Confederação Nacional da Indústria, o senador Albano Franco. Ele disse que o país vive um clima de liberdade e democracia e se preocupou em destacar o pacto como possibilidade de combater a inflação num clima de paz. O ministro interino do Trabalho, Ronaldo Costa Couto, aproveitou o discurso para um recado indireto aos envolvidos nos conflitos em Volta Redonda. O padrão operário brasileiro é de paz e produção, do diálogo e não da violência, da construção e não da destruição. O presidente Sarney, muito sério, se limitou a elogiar os operários presentes. Entre os 26 premiados, o escolhido como símbolo do Operário Brasil 88 foi o metalúrgico Elcio Carvalho, do Rio de Janeiro. Ele trabalha há 18 anos nos estaleiros Verome. Fez questão de dizer que não é sindicalizado e contou que foi militar em 62, quando participou de uma ocupação na empresa Alcalis de Cabo Frio durante uma greve. O Operário Brasil disse que não estava bem informado sobre os conflitos em Volta Redonda, mas dedicou o prêmio aos mortos e lamentou os incidentes. Você ficou chateado? Fiquei chateado, mas tem que ser analisado, eu não tenho detalhes. Depois de um dia de silêncio das autoridades, o Exército divulgou essa nota oficial, assinada pelo assessor de comunicações, General José Ari Lacombe. A nota diz o seguinte: todos reconhecem que a greve é um direito constitucional, mas o ocorrido na Companhia Siderúrgica Nacional não se ateve a um movimento trabalhista. E prossegue dizendo: a tropa foi recebida com agressões verbais e barrada no seu intento de desocupar a usina, com ações hostis e bem coordenadas. Uma verdadeira operação de guerrilha urbana. Num outro trecho, o Exército diz que as vítimas resultantes são, em verdade, vítimas daqueles que, liderando arruaceiros profissionais e insuflando trabalhadores, urdiram e executaram um plano em que o choque é apenas uma fase. A nota é encerrada com o seguinte trecho: estejam todos certos de que o Exército cumprirá, sempre que as circunstâncias exigirem, com ações adequadas, por duras que sejam, a sua missão constitucional, que é a garantia da lei e da ordem. O presidente José Sarney não divulgou nota oficial, mas foi consultado antes da ocupação da usina e concordou com a operação. Graziela Azevedo, Jornal da Cultura, Brasília. A Polícia Federal já abriu inquérito para descobrir os responsáveis pelos distúrbios em Volta Redonda. A informação foi dada agora há pouco em cadeia nacional de TV pelo ministro da Justiça, Paulo Brossard. Ele acha que existem agitadores por trás desses distúrbios e também que as greves no setor público têm objetivos eleitorais. Depois de advertir que o direito de greve não pode ser exercido contra a sociedade de maneira ilimitada, o ministro ainda fez uma grave denúncia. Há elementos de convicção para afirmar que se planeja lançar nas trevas o Brasil. Lançar nas trevas o Brasil.
mediante a paralisação do complexo elétrico do país, com vistas à destruição progressiva da autoridade democrática, do Estado democrático. Posso dizer, entretanto, que o governo não permitirá a destruição da ordem constitucional penosamente reordenada. Penosamente reordenada, após ingentes esforços e vivas esperanças do povo brasileiro. A verdade é que o pronunciamento do ministro da Justiça, Paulo Brossard, deixa muitas dúvidas no ar. É o que vai comentar agora o editor de política do Jornal da Cultura, Renato Faleiro. O governo, através do ar professoral do ministro Paulo Brossard, não tranquilizou ninguém. Ele foi à televisão não para deixar as coisas transparentes, mas para falar de um obscuro plano contra a democracia. E ficou a pergunta, a quem estaria se referindo o ministro da Justiça? Mas não foi só o ministro Brossard que deixou a nação em dúvida. Muitas coisas neste episódio ainda não estão claras. O deputado Ulisses Guimarães, por exemplo, recusou um convite do Palácio do Planalto para participar de uma reunião com o presidente Sarney e o ministro do Exército, na qual seria discutido o episódio de Volta Redonda. No lugar da reunião, o presidente do PMDB e da Câmara tomou um avião para São Paulo. Aqui ele divulgou uma nota agora à noite, dizendo que o conflito ameaça a estabilidade democrática. É claro que o episódio de Volta Redonda é muito grave. Mas é incrível como a democracia fica frágil no Brasil pela boca das próprias autoridades diante de conflitos que simplesmente poderiam ser resolvidos no terreno trabalhista. Aliás, como disse agora há pouco o governador do Rio, Moreira Franco. Em nenhum momento o ministro Brossard vinculou o clima de tensão em que vive o país à crise econômica e à incapacidade do governo para resolvê-la. Ele apenas acrescentou aos 27% de inflação mensal uma sensação de medo e de insegurança. Pois é. Enxerga curto quem atribui o episódio de Volta Redonda apenas a grevistas e soldados ou a eternos agitadores, como profetiza o ministro da Justiça. O país não estaria tão facilmente sujeito a acontecimentos como esse de Volta Redonda se tivesse um comando firme. Se esse crítico período de transição que nós atravessamos fosse conduzido com mais determinação, com segurança e com acerto por aqueles que governam. Como não é o que acontece, com o fantasma da inflação, da corrupção e da incerteza econômica rondando aí pelas ruas, é de se esperar o que houve em Volta Redonda. E é de se esperar muito mais. Em Pindamonhangaba, região do Vale do Paraíba, 26 pessoas ficaram feridas no confronto entre a Polícia Militar e os funcionários da Vilares em greve. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Enéas da Silva Santos, continua internado na Santa Casa da cidade. Hoje à tarde havia poucos sinais da confusão de ontem na siderúrgica Vilares, em Pindamonhangaba. Alguns vidros quebrados na guarita, o carro de som do Sindicato dos Metalúrgicos e um grupo de policiais encarregados de manter a ordem. A fumaça da chaminé parecia dar a impressão de atividade, mas a siderúrgica, que tem 2.200 funcionários, está parada há 13 dias. Os metalúrgicos querem a implantação imediata da jornada de 6 horas. No interior da empresa, ninguém estava autorizado a gravar entrevistas, mas não foi difícil conseguir informações. A versão que ouvimos diz que no momento em que os ônibus fretados pela empresa chegaram para retirar os funcionários administrativos que estavam lá dentro impedidos de sair, os 500 grevistas que se concentravam aqui fora começaram a jogar pedras e depois invadiram a siderúrgica. Isso teria motivado a ação da polícia. Os operários da Vilares, que no final da tarde fizeram uma passeata de protesto em Pindamonhangaba, têm outra versão. As pedras vieram de dentro da empresa, como forma de provocação. Nós temos que correr para algum lugar. Corremos para dentro. Uns correram para dentro, outros correram para fora, outros correram para o mato, e eles saíram rebentando. Dividiram em 2 grupos, um entrou para dentro da fábrica, o outro fechou. A polícia de choque. Vocês não invadiram a fábrica? Não, nós corremos. Nós temos que correr para algum lugar. 6 policiais e 20 metalúrgicos ficaram feridos. Os operários da Vilares decidiram continuar em greve. Vocês querem que seja implantada a jornada de 6 horas? Queremos o mais depressa possível, porque a gente sabe que em Pindamonhangaba tem muitas pessoas desempregadas. E com isso daria mais novos empregos para a população de Pinda. Aqui em São Paulo, na sede da Vilares, os diretores da empresa se reuniram com os metalúrgicos, mas não houve acordo. Nesta sexta-feira à tarde, está marcada uma reunião de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho de Campinas. A Vilares não abre mão da jornada de 8 horas.
Já os metalúrgicos querem que a empresa cumpra o turno de 6 horas previsto na nova Constituição. O TRE decidiu nesta quinta-feira, por unanimidade, proibir o governador do estado, Orestes Quercia, de fazer qualquer referência ao candidato do PMDB, João Leiva, no programa Bom Dia Governador, que é transmitido pelo Palácio dos Bandeirantes através de uma rede de rádio para todo o estado de São Paulo. Outra decisão do TRE foi conceder direito de resposta ao candidato do PDS, Paulo Maluf, no horário eleitoral da coligação PMDB-PFL. Ao todo, Maluf vai ter 4 minutos para responder acusações feitas contra ele. A Justiça Eleitoral adverte também mais uma vez: a boca de urna está proibida a partir das eleições deste ano. Isso significa que não pode haver distribuição de panfletos, cartazes ou cédulas com propaganda eleitoral nos locais de votação, bem como qualquer espécie de aliciamento do eleitor. 80% dos hospitais particulares conveniados do INAMPS pararam nesta quinta-feira. Em protesto contra a remuneração da Previdência, só foram atendidos os casos em que havia risco de vida. Os hospitais particulares conseguiram o que queriam. Quem quis fazer alguma consulta pelo convênio com o INAMPS perdeu a viagem. Todos os pacientes que chegam ao hospital são submetidos a uma triagem. Os casos de risco de vida são atendidos no hospital. Essa foi a forma que os hospitais conveniados com o INAMPS escolheram para protestar contra a baixa remuneração que recebem. Hoje, a Previdência Social garantiu que vai regularizar os pagamentos atrasados e quitar suas dívidas a cada 30 dias. Mas o Sindicato dos Hospitais não está satisfeito e afirma que é impossível fazer uma internação por 1.560 cruzados e uma consulta por 1.000 cruzados. Para se dar 4 refeições diárias, cuidados de enfermagem, luz, água, telefone, etc., você há de convir comigo que é inviável. E qual a reivindicação dos hospitais? Os hospitais estão reivindicando em torno de 150% de reajuste em relação às diárias do mês atual, para poder fazer frente aos seus compromissos. 80% dos hospitais particulares conveniados pararam hoje e se esperava uma grande confusão por causa da greve dos previdenciários, que deixou também os hospitais do INAMPS parados. Mas o dia foi calmo. Os hospitais do estado, município, centro e postos de saúde tiveram movimento praticamente normal em toda a cidade. Quando os hospitais particulares da cidade têm problemas, os pacientes do INAMPS acabam chegando geralmente aqui no Hospital das Clínicas. Mas hoje foi um dia diferente. O pronto-socorro do HC registrou um movimento abaixo do normal. Isso aconteceu também com o Hospital Municipal do Tatuapé, que estava preparado para um movimento muito maior do que o que foi registrado hoje, porque se transformou na única opção de clínica geral da Zona Leste depois da paralisação dos hospitais que têm convênio com o INAMPS. Ao que parece, a população estava informada sobre o que poderia acontecer e tomou cuidado para não perder a viagem. Informada, mas não conformada. Não me atenderam, mas eles estão de greve. Mas por que estão de greve? Porque mais ou menos o salário não está dando, né? Eu vim ontem aí, mandaram vir hoje, né? Agora chegou aí, ó, parado. E não está pagando aí? É uma pouca vergonha isso aí. Ederson Graneto, Jornal da Cultura, São Paulo. Hoje, os servidores públicos tentaram realizar uma manifestação em frente ao Palácio dos Bandeirantes, mas foram impedidos pela polícia. Dessa vez, não houve incidentes. A Polícia Militar montou uma verdadeira operação de guerra em torno do Palácio dos Bandeirantes. Ao todo, foram mobilizados 1.300 homens. No meio da tarde, começaram a chegar os manifestantes, trazidos por 60 ônibus. O estacionamento do estádio Morumbi ficou lotado. A comissão organizadora da manifestação calculou em 10.000 o número de presentes. Para a Polícia Militar, esse número não passou de 2.500 manifestantes. O comandante da operação, Coronel Cruz, explicou que só uma comissão com no máximo 30 pessoas poderia ser recebida no Palácio dos Bandeirantes. A comissão foi formada e seguiu a pé nos 2 quilômetros até o Palácio. A comissão dos manifestantes entregou este documento ao secretário Alberto Goldman. Aqui eles pedem o fim da violência policial nas manifestações populares. Pedem também o pagamento imediato da URP, a readmissão dos metroviários demitidos e a reposição das perdas salariais. Depois de 1 hora de conversa, não foi feito nenhum progresso diante daquilo que o governo do estado já tinha oferecido anteriormente. Essa mesa aqui, que vocês viram, acabaram de ver agora, é uma mesa tradicional. Quase toda semana nós temos reuniões imensas com todas as entidades do funcionalismo. Portanto, não há impasse. O impasse é um impasse produto de um momento político eleitoral que nós estamos vivendo. Não conseguimos avançar absolutamente nada. Eu acho que a proposta do governo de 15% de reajuste em novembro, 15% em dezembro, não vai cobrir nem a metade da inflação do período. A greve vai continuar, então? A greve nas universidades dos médicos residentes continua. Gustavo Ponce de Leon, Jornal da Cultura, São Paulo.
Permanecem em greve 2.700 médicos residentes e 55 mil funcionários e professores da Universidade de São Paulo. Na capital e no litoral, a circulação marítima provoca aumento de nebulosidade e o calor diminui. A previsão do tempo é o que nós vamos ver agora com Valéria Grilo. As condições do tempo mudaram em toda a faixa litorânea por influência da circulação marítima. Mas o radar da Unesp em Bauru não chegou a registrar chuvas nesta quinta-feira. No interior, o dia foi de sol, calor e pouca nebulosidade. No litoral, o tempo ficou nublado, com garoa. E na capital, à tarde, a nebulosidade aumentou e a temperatura caiu. Aqui na Água Branca, a máxima foi de 30 graus. No Guarujá, não passou dos 25. E no noroeste do estado, 35. Agora, 19 graus. A CETESB registrou má qualidade do ar em Cubatão, Vila Paris, na Moca e na Lapa. E inadequada na Praça do Correio, aqui na capital. Nesta sexta-feira, o sol vai nascer às 6h15 aqui na capital. O pôr do sol será às 7h27 da tarde. Segundo a Capitania dos Portos, na região costeira de Santos e São Sebastião, o tempo para navegação está bom, passando a instável com chuvas ocasionais. Os ventos de sul a sudeste chegam a 20 nós e as ondas a 2 metros. As imagens do satélite mostram o deslocamento de uma frente fria pelo litoral sul do Brasil e sua dissipação no Atlântico. Na altura do litoral do Espírito Santo, outra frente fria. Aqui na última foto vemos uma faixa de nebulosidade no Rio Grande do Sul e na região sudeste a atuação de áreas de instabilidade com chuvas e nebulosidade. Nesta sexta-feira, aqui na capital, litoral, Vales do Paraíba e do Ribeira, a nebulosidade vai ser maior, com chuviscos, mas também períodos de melhoria durante o dia. Para as outras regiões, a previsão é de sol, com nebulosidade variável e possíveis pancadas de chuva na parte da tarde. A temperatura na capital vai variar dos 15 aos 25 graus, no litoral dos 17 aos 24 e no interior a mínima prevista é de 18 e a máxima de 35 graus. As repartições públicas do município não vão funcionar na segunda-feira, dia 14. O prefeito Jânio Quadros decretou ponto facultativo por causa das eleições do dia 15. O risco de o país enfrentar a curto prazo um processo de hiperinflação foi afastado, pelo menos por enquanto, com as primeiras e ainda tímidas medidas do Pacto Social. Mas essas medidas não garantem a queda da inflação nos próximos meses. É o comentário de hoje do editor de Economia do Jornal da Cultura, José Alquilson. Alguns economistas e técnicos acostumados a seguir de perto a inflação estão suspeitando que a lista de preços com aumento controlados, esta lista do pacto, poderá produzir um efeito contrário ao desejado, ou seja, poderá contribuir para o aumento da inflação. E existem bons motivos para esta suspeita. A demora na divulgação da lista deu tempo para que o comércio suspendesse as liquidações e remarcasse os preços para enfrentar o controle e suportar os repasses da indústria. Outra coisa, a maneira como a lista foi elaborada. Ela pegou os preços que apareciam com maior frequência entre os estabelecimentos pesquisados. E preços baixos não são encontrados assim com tanta frequência. Sobre essa lista é que virão os reajustes pactuados. Hoje, o IBGE divulgou o INPC de outubro, que ficou em 26,69%. O INPC tem uma metodologia de cálculo idêntica à da inflação oficial. Só muda o período de coleta de preços, que é de 1º a 30 do mês. Esse índice divulgado hoje, portanto, parou antes da decisão de se fazer a lista. E ainda é cedo para saber qual é o impacto dela na inflação. Na dúvida, o mercado financeiro trabalha com um índice de pelo menos 27,5%. Os cigarros estarão 26,2% mais caros a partir do dia 18. O reajuste fica próximo aí do limite de 26,5% definido no Pacto Social. Com o aumento, a marca mais barata vai custar 158 cruzados e a mais cara, 500 cruzados o maço.
Nós vamos tentar, nesse momento, aqui um contato telefônico com Volta Redonda, onde está o repórter Delfino Araújo. Delfino. Boa noite, meu senhor. Delfino, quais são as... Às 10 da noite que terminou a maior movimentação dos trabalhadores aqui em Volta Redonda. Foi quando eles encerraram a última assembleia do dia, por volta das 10 horas da noite. Nessa assembleia, os trabalhadores decidiram que vão se manter ali na entrada principal da Companhia Siderúrgica Nacional. Eles querem impedir uma eventual entrada de trabalhadores no turno da meia-noite. Lá dentro da siderúrgica, as tropas do Exército, os soldados da Polícia Militar e também da Polícia Federal continuam a postos, guardando todos os setores da companhia. Segundo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Juarez Antunes, 400 trabalhadores mantêm o funcionamento dos altos fornos da empresa, apesar da produção estar totalmente paralisada. Na assembleia que foi realizada agora à noite também, os trabalhadores decidiram que amanhã de manhã vão tentar realizar piquetes para impedir a abertura do comércio aqui em Volta Redonda e também impedir o funcionamento dos bancos. Bom, Delfino, isso significa então que a situação está longe ainda de voltar à normalidade. Pelo que você conta, nós teremos amanhã ainda algumas complicações nessa situação de Volta Redonda, é isso? Bem, o clima realmente é tenso. O próprio prefeito da cidade aqui já manifestou hoje durante o dia, até para a nossa repórter Margarida Correia, de que a presença do Exército deixa a situação bastante tensa aqui na cidade. Há uma previsão para a retirada das tropas, Delfino? Até o momento não há nenhuma previsão, porque essas tropas permanecem a postos ali na Companhia Siderúrgica Nacional. Agora, como é que é assim, quando você chegou em Volta Redonda, a imagem da cidade, aquilo que você vê pelas ruas, o clima, nesse começo de noite, quando você chegou aí? Olha, Nascimento, é só de uma aparente calma, porque em todos os cantos as pessoas ainda comentam esse clima de tensão, inclusive com essa intenção dos trabalhadores de amanhã de não permitirem o funcionamento dos bancos e também do comércio da cidade, né? Ok, Delfino, boa noite, obrigado e vai dormir que amanhã é o dia duro. Tchau. Tchau. Nós estamos terminando por aqui o Jornal da Cultura. Voltaremos amanhã, sexta, às 11h30. Agora você vai ficar com Metrópolis. Até amanhã e uma boa noite a todos.